Bom, eu adoraria chegar aqui e poder falar que eu acabei de assistir a maior obra cinematográfica da minha vida e que a peça que eu assisti vai mudar totalmente daqui pra frente como se faz adaptações de jogos nos cinemas. Porém, eu tenho uma missão com vocês, de ser totalmente sincero em minhas análises, então eu preciso ser crítico aqui. Mas antes de realmente começarmos, muito prazer, eu me chamo Renato Guilherme e muito obrigado por ter acessado esse vídeo. E considere-se já deixar o seu like, ou se você não gostar do vídeo, fica à vontade de retirar depois. Mas se gostar, pode deixar o like e se inscreva também para ver mais videozinhos como esse. E hoje vai ser um pouco diferente do que eu tô acostumado, pode ver pelo menos pelo meu outfit, mas acho que vai ser algo legal. E hoje irei falar sobre um dos filmes mais aguardados de 2025, seja pelo fato dele ser baseado em um dos jogos mais vendidos de toda a história, ou pelo fato da sua escolha polêmica em ser um live action. Mas no final, essa escolha deu certo? Bom, vamos descobrir isso hoje, porque está na hora de falar de um filme Minecraft. Steve, interpretado por Jack Black, sempre teve o sonho de ser um minerador, e ao finalmente realizar esse sonho, descobre um orb, que o leva para uma nova dimensão, onde tudo são cubos e ele pode criar tudo aquilo que a imaginação pode proporcionar. Porém, esse mundo é ameaçado por piglins, habitantes do Nether, e para lidar com eles precisará da ajuda de uma antiga lenda dos videogames, uma corretora de imóveis cheia de empregos, um jovem muito criativo e sua irmã. E antes de realmente começar a falar sobre o filme, precisamos falar sobre mim primeiro, e a minha relação com a obra original. Esse jogo fez quase parte de toda a minha vida, pelo menos o mesmo tempo a qual eu me conheço como gente aqui na internet. Eu literalmente cresci assistindo e jogando, e se você perguntar pra qualquer amigo meu, ele com certeza dirá que meu jogo favorito é Minecraft. E agora que eu dei esse pequeno contexto pra vocês, é hora de falar o que eu realmente achei sobre o filme. E eu gostei, genuinamente. Então significa que o filme é bom? Não, nem um pouco. Primeiramente preciso dar alguns elogios ao filme, o que não vai ser tão difícil. O universo que eles criaram aqui é muito bonito. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou um grande fã e já tô acostumado com essa visualidade quadrada, mas sinto que eles conseguiram alcançar uma originalidade que o Minecraft tem. Eu sei que parece meio óbvio falar isso, até porque nenhum outro mundo é totalmente quadrado, mas pelo menos o filme se importa em mostrar esse mundo, e em a cada momento mostrar um elemento diferente dele e novo. E eu como fã me senti muito abraçado por isso, por mais que eu saiba que é apenas um checklist para agradar fã, mas funcionou. As criaturas, animais e até os aldeões são CGIs muito bem feitos, mas o problema aqui é outro, os humanos. Tenho que ser sincero, eles se esforçam muito para encaixar os atores dentro desse universo. E é claro que está bem melhor do que nos foi apresentado nos trailers, mas isso está longe de ser perfeito. E foi algo muito polêmico quando anunciaram que seria um live action, mas eu vou aproveitar esse meu pequeno espaço na internet e tentar explicar a minha visão sobre o porquê eles fizeram essa escolha. E existem 3 elementos que podem ter contribuído para essa decisão, e o primeiro deles é o Minecraft Story Mode. I have just the thing for you. You're giving me a sword? Even better, you can make your own. Um jogo de 2015, que depois foi lançado como uma série interativa na Netflix, sempre foi uma animação, porém a comunidade não gostou tanto, criando assim um dos primeiros fracassos da Mojang. Pelo menos foi assim que a própria comunidade sempre nomeou de uns tempos pra cá. Então eu entendo esse receio de repetir a mesma fórmula com um produto tão mais caro, que é o caso de um filme. Segundo motivo, eles já têm uma série sendo produzida no momento, uma série em animação. Ela também está sendo produzida em parceria com a Netflix e foi anunciada ano passado e provavelmente deve chegar esse ano, pelo menos é o que eles estão prometendo. O problema é que eu não acho ninguém falando sobre isso, mas tudo bem. Então pra você que não queria que fosse um live action, é só esperar um pouquinho que a série daqui a pouco tá em nossas mãos. E talvez, ênfase no talvez, porque ainda é um original Netflix, teremos em mãos o que a comunidade tanto pediu nessa polêmica do filme. E em terceiro, e mais importante, é uma escolha de marketing para a imagem da empresa. Há uns tempos atrás a Mojang tem deixado bem claro o seu público-alvo e a mensagem que ela quer atrelar ao jogo, que é a ideia de transformar a sua realidade. Usar a criatividade para se transportar para um mundo mágico onde a imaginação é o limite. Então faz muito sentido eles trabalharem esse contraste entre o mundo real e o mundo de Minecraft. Até no começo do filme é exatamente assim. Todos os 4 personagens principais, eles vivem uma vida pacata, onde eles não podem ser eles mesmos ou são perseguidos pelo fracasso da vida adulta. E é uma mensagem que combina muito com o filme.
e, pra ser sincero, poderia ter sido muito explorado. Mas aqui chegamos no primeiro grande problema desse filme. Ele não se esforça realmente para trabalhar os temas que ele aborda, nem sequer a criatividade, que é o ponto principal da obra original. E ainda confundem criatividade com genialismo, porque para apresentar nosso protagonista eles não podiam apenas mostrar que ele era um artista. Eles precisavam literalmente quebrar as leis da física e criar um jetpack com itens da escola. E já que entrei nos personagens principais, eu vou dissertar um pouco sobre eles e sobre a falta de atuação que esse filme carrega. Mas acho que aqui já é culpa da direção, que é feita por George Hess. E eu não preciso ir muito longe pra vocês entenderem que eu não gosto nem um pouco desse cara. Porque na filmografia dele só tem besteiros americanos e nunca, repito, nunca trabalhou com esse nível de CGI. E nem sequer com algum tipo de adaptação, seja de livro ou jogo, que é o nosso caso. Vocês têm noção que o filme custou 1.500 milhões de dólares? E eles me contrataram, perdão o uso da palavra, um zero esquerda que falhou em tudo na produção. Mas deixa eu voltar a falar sobre a atuação, eu saí um pouco da linha. Voltando pro nosso protagonista, ele literalmente não atua. Fica exatamente o filme inteiro com a mesma cara. O Jack Black é apenas o Jack Black, não tinha muita surpresa nisso. E ainda fica muito caricato, porque a cada 5 frases, 2 são frases de efeito, como a gente já viu bastante nos trailers. I'm Steve. It's a crafting table. Ender pearl. Flint and steel. The nether. Chicken jockey. O Jason Momoa até se salva aqui, porque ele faz alguma coisa bem diferente de tudo que ele já tá acostumado. Mas agora, a Emma Myers e a Danielle Brooks são totalmente descartáveis no filme. Eles literalmente arranjam uma desculpa pra tirar elas de cena e deixar o palco totalmente pro Jason Momoa e pro Jack. Sério. E eu vejo muita gente na internet falando que isso pode trazer uma má mensagem sobre mulheres nos jogos e de que jogos não são pra mulheres ou coisa do tipo. Mas acredito que isso nem foi de propósito, é apenas incompetência do roteiro em arranjar alguma coisa para elas fazerem. Parece que eles escreveram o filme inteiro só com homens, aí pensaram: putz, temos que colocar algumas mulheres. Aí eles colocam em um papel principal até, mas aí não conseguem desenvolver nada mais com elas, apenas deixam elas ali de enfeite. Pelo menos é isso que o filme passa. E quando eu falo que tudo isso é culpa do diretor, é porque nada nas cenas de diálogos são bons. Os atores não têm nenhuma articulação corporal. Isso é de suma importância para uma atuação convincente. Os enquadramentos fazem parecer que cada ator tá gravando em um momento diferente. E o editor pegou tudo isso e colou, fez uma grande mistureba com tudo. E nem colou isso direito, porque ele não consegue ficar 5 segundos sem trocar de take. A história em si começa bem, mas também confesso que é quase uma cópia descarada de Jumanji, só que com um orçamento bem maior, e eles me contratam qualquer pra ser diretor. Mas depois a trama se perde muito, e eles precisam a todo momento de um elemento novo pra empurrar as cenas pra frente. Como por exemplo, quase toda vez que um personagem for entrar em cena, ele vai fazer isso do nada. Ele simplesmente vai brotar como se ele sempre estivesse ali. E é sério, isso acontece muitas vezes. Eles tentam ao máximo respeitar o jogo, mas de vez em quando eles acabam adicionando algumas coisas ou mudando outras. Isso não é necessariamente um problema, não pra mim, a não ser quando essas pequenas mudanças se tornam de extrema importância, e usam isso da maneira que bem entenderem, com a desculpa de liberdade que o jogo traz. Conversa pra banho e dormir. Pelo menos ele é engraçado, e é bastante. Porém, tem um grande problema nisso. Aqui dá pra ver claramente que eles fizeram um filme bem sessão da tarde, ou seja, pra toda a família, porque tem piadas que se conectam com as crianças e piadas também que se conectam com os pais, ou seja, só adultos poderiam entender. O problema é que é muita piada de duplo sentido, e todos na cara. O longa nem se esforça em colocar pelo menos uma camada a mais pra ficar um pouco disfarçado, sabe? Como por exemplo todas as cenas da Jennifer Colliger, que faz a diretora da escola, e estão ali exatamente pra isso, ficar fazendo um joguinho de conotação sexual. E é apenas isso. Até que chegamos no momento em que o Jason fala pro Jack: vamos fazer um sanduíche humano. E eles literalmente fazem um 69. E eles ficam nessa posição por muito tempo, como se quanto mais tempo tivesse, mais engraçado seria. Só que só perde a graça mesmo. Nossa, eu falei demais, mas é pra vocês verem o quanto que eu gosto desse filme. E eu realmente gostaria muito que todos pudessem gostar, e não somente os fãs.
Mas isso é um sonho impossível, já que até mesmo os fãs eles subestimam às vezes. E olha que eu ainda nem falei sobre os momentos musicais do Jack Black, que pelo menos na versão dublada a que eu assisti, são muito ruins e totalmente desnecessárias. Estão ali só porque é o Jack Black e ele precisa em algum momento cantar. Pelo menos no filme do Mario isso deu muito certo. Peaches, 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 I love you. Oh. Mas aqui definitivamente não. Mas pelo menos em uma coisa eles fizeram a escolha certa, que é a escolha do nome. Um filme Minecraft, já que é impossível descrever um universo tão grande em apenas 1 hora e 40 minutos. Então não poderia ser Minecraft o filme. E sim, isso faz muita diferença. E até abre um leque de possibilidades, porque isso não é um produto único. Minecraft sempre vai ser uma criação da Mojang em colaboração com a comunidade, seja com mods, vídeos, músicas, paródias. Então eu sei que eles não pensaram nisso quando escreveram isso, mas pelo menos essa é a mensagem que eu tiro do nome. A verdadeira história de Minecraft somos nós que criamos, nós os que realmente jogamos, os que estamos assistindo, a gente que interage com a comunidade e consome esse jogo. Nós também estamos criando a história de Minecraft. Por isso eu nunca esperei que esse filme fosse algo definitivo, apenas uma peça publicitária. E pelo menos é exatamente assim que a Mojang olha para esse filme, apenas uma peça publicitária, apesar de que ainda tem muita gente lá que se importa realmente com esse produto. Ai meu Deus, eu sinto uma... Um filme Minecraft tem uma ótima criação de mundo, o que mostra que realmente tinham pessoas lá dentro que estavam se portando com o que elas estavam criando. Porém, isso foi muito pouco aproveitado por um diretor que está preso nos anos 2000 e não sabe dirigir, nem sequer atores, roteiristas, nem cinematografistas, e na real, ele não sabe dirigir um filme. E pasmem, uma continuação desse filme é muito possível, já que o filme já arrecadou mais de 300 milhões só no seu primeiro final de semana, que já é o dobro do que eles gastaram com o filme. E espero que eles peguem toda essa grana e foquem em fazer um produto sólido. E por favor, demitam George Hess e contratem um cara que realmente sabe fazer um filme infantil, ou pelo menos que sabe trabalhar com CGIs, como Jack Foley, que é o diretor de Sonic 3. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Desculpa pelo vídeo um pouco mais longo, mas esse eu senti necessidade de falar porque é uma obra que eu tenho muito carinho. Novamente eu irei pedir o seu like, isso me ajuda demais, e também para que você se inscreva caso queira ver mais vídeos como esse. E é claro, compartilhe para aquele amigo que não para de falar sobre o filme, assim como eu. Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, e até a próxima. I am Steve Chicken Jockey.